Hoje eu tô aqui para dividir algo que eu ainda tô tentando processar. Eu terminei o ensino médio há quase 10 anos. 2018, 2019, 2020, tantos anos. E agora, hoje, agora mesmo, quase agora, uns 20 minutos atrás, eu acabei de me matricular em uma faculdade. E o mais louco é que eu não sabia que isso ia acontecer hoje. Ontem eu fui dormir sem imaginar isso e hoje, pela fé, eu entrei. Desde que julho começou, parece que nada que eu planejei saiu do jeito que eu imaginei. Imaginei dia 1º de um jeito, não foi do jeito que eu imaginei. Dia 2 também não foi do jeito que eu planejei. E hoje também não foi do jeito que eu planejei. Porém, algumas coisas não foram. Eu fiz planos, tracei metas, me organizei e as coisas saíram completamente diferentes. Mas quer saber? Saíram melhores. Tô lendo aqui sempre, né? Porque eu escrevo e falo. E eu entendi uma coisa que tenho vivido muito forte nos últimos dias. Que Deus é o dono do tempo. Então, Ele tem me ensinado a confiar e a depender. Hoje eu estava meditando em Salmos 33. Porém, ontem eu estava meditando Salmos 32. A cada dia eu estou meditando um salmo. E tenho falado muito sobre isso. Então, Ele tem me ensinado a confiar e a depender. A perceber que a vontade dele é muito, muito mais perfeita que a minha. Eu planejei uma coisa e ele me deu outra coisa. E mesmo sem entender tudo, eu posso dizer, ele está cuidando. Eu sempre disse aquela frase, faculdade para sair e ganhar mal, né? Passar anos, tô fora, né? E com essa mentalidade, porque realmente, de fato, eu não tinha encontrado um propósito. Todo mundo que me conhece sabe que eu falava isso. Mas Deus mexeu com o meu coração. Não entrei por status nem por necessidade. Entrei por propósito. Por amor ao que tenho vivido, pelas pessoas que tenho alcançado, pelos sinais que Ele tem dado. Se você... eu botei aqui, né? Se você tá aí achando que tá atrasado, já tem seus 60... Isso é 24 hoje. Que não dá mais tempo, que tá tudo saindo errado. Calma, Deus também é o dono do seu tempo. E no tempo certo Ele surpreende do jeito dele, mesmo do que você planejou. Então, eu saí da faculdade, eu saí da escola, assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu achava que ia ser arquitetura, eu achava que ia ser nutrição, acabou que não foi nada disso, que de fato não era o que eu queria fazer de fato. Só que eu acredito que tem um tempo do processo, né? O tempo pra gente poder aprender, pra vida dar um soco no ambiente, pra gente poder aprender o que a gente vai querer fazer da vida. E foi esse tempo, em 2019, eu prestei vestibular e para arquitetura e para nutrição, que eu botei dentro de mim que a arquitetura era a minha profissão, mas na verdade eu queria fazer algo para que minha mãe ficasse orgulhosa de mim, que fosse algo parecido com engenharia civil, que eu tinha perguntado para ela que se ela tivesse estudado, o que ela teria feito. Ela falou que seria engenheira. Eu pensei, meu Deus, matemática eu não manjo, então eu vou fazer arquitetura e deve ser menos pior. Não foi não. Tinha desenho, não passei da prova de desenho. E aí nutrição eu tentei no ProUni, na Estácio, e aí eu quase passei por causa de uma pessoa, eu não passei no ProUni. E aí eu desisti de fazer, falei não vou fazer não, também não era realmente aquilo que eu queria fazer somente por fazer, porque todo mundo estava fazendo, todo mundo tinha escolhido alguma coisa, e eu estava tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer na vida? Aí eu saí, fiz um curso profissionalizante, e aí depois eu fiz diversas coisas, trabalhei vendendo doce,
para completar renda. Trabalhei em padaria durante 10 meses. Foram tempos de processo, sabe? De estar mudando e tal. Foram vários ciclos, várias coisas que foram expandindo a minha mente. E em 2021, 2022 passou, 2023 passou. Trabalhando como design gráfico também. Tem outras coisas que eu fiz, muitas coisas. E hoje, graças a Deus, eu tenho meu empreendimento, né? Eu trabalho com diversas outras coisas além do audiovisual. E graças a Deus, eu posso dizer assim que essa faculdade que eu estou fazendo, que eu estou fazendo não, elas estão fazendo. Vai começar ainda dia 4 de agosto, se permitir. E essa faculdade é um novo ciclo, a qual eu iniciei ela por conta de 3 palavras que eu falei. Eu falei 3 palavras. Essas 3 palavras me abriram para tudo. Eu tinha falado, não sei quando foi, se foi ano passado, se foi esse ano, mas eu tinha falado: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. 4. Ou eis-me aqui. 3. E aí eu falei e eu recebi a ligação do meu líder, Força Jovem, da Igreja Universal. E ele falou assim: Lilian, então, tava na clínica com minha mãe. E aí ele falou assim: Lilian, então, a partir de hoje você vai estar ajudando no projeto FJ Universitários. E você vai ser a pessoa que vai estar dando aula de inglês para os jovens. E eu, o quê? Eu tinha acabado de fazer curso de inglês. Fiquei vários anos da minha vida fazendo curso de inglês. E aí eu falei assim: quê? Eu? Sabe quando você olha pra você e fala assim: que eu mesmo? E aí foi que ele falou assim: você disse eis-me aqui, não disse? Disse. Então, nós vamos te usar, vai te capacitar, não tem jeito. E eu comecei dando aula na catedral, né, da minha igreja, para os jovens. E foi muito engraçado, porque eu cheguei... Não, antes de iniciar, né, eu tinha que fazer um áudio de 2 minutos falando inglês. E esse áudio, tipo assim, o pastor falou assim: você não pode ler, você tem que gravar um áudio. E eu falei: beleza. Estudei, quer falar pra falar com uma perfeição, sem olhar, né? E aí eu fiz, desgravei, foi uma guerra, mas quando eu gravei, eu falei, o negócio fluiu. Não sei se eu tenho esse áudio ainda hoje, mas foi assim, eu tinha que falar sobre como que foi, né? Minha vida e tal, né? Então foi uma experiência a mais. Tem o áudio ainda aqui. Hello, my name is Lilian Barros. I'm 23 years old and I live with my mom in São Gonçalo, in Rio de Janeiro. And I'm studying and I'm working too. My routine is basically home, church, and work. So every day I wake up early. On Sunday I go to the church in morning and in afternoon. And on Saturday I go to the church in morning. And the last part of my morning I help my mom to organize our home. And in afternoon I watching a good movie, or I make something that I like, my home office. And generally on Monday I come back to the church in the night, because I go to the church in morning too. And except on Tuesday. On Tuesday I don't go to the church. And that's it, my routine basically.
the other day I go to the church in morning, and I don't go to the church in night. That's it, basically my routine. Então, eu falei sobre a minha rotina ali, né? E com esse áudio, Deus fez com que eu fosse aprovada. E aí eu passei a dar aula na catedral pelo projeto FJ Universitários. E com isso, Deus abriu as portas, né? Deus abriu as portas e eu passei a ser... Aí foi muito engraçado, porque eu não sabia, mas tinha uma professora, a Joana, e ela tava ali dentro dos alunos. Foi muito engraçado. E eu tava dando aula e ela foi e falou assim. Aí depois que eu descobri que ela também era professora, porque eu já tava achando que ela tinha um conhecimento a mais, que ela falava umas coisas que eu não tinha passado na aula. Então ela falava tipo, of course, sabe? Palavras assim que a gente não aprende ali, não tava na apostila. Então eu falei assim, essa pessoa aí tá, sabe? Eu já tava assim. Aí depois que ela se revelou pra mim, falou. Aí ela começou a dar aula junto comigo, de 15 em 15 dias. E eu comecei a dar uma aula para jovens, né, na igreja. E logo depois, uma conhecida minha, ela, Dona Fátima, ela viu, né, ouviu falar sobre que eu tava dando aula, né, na igreja. E ela falou para uma mãe que tava querendo o reforço para a filha dela aqui no meu bairro. E ela começou a entrar em contato comigo. E eu comecei... Ai, tô nervosa. Ai, eu tô muito nervosa. Não sei se é o frio. E aí eu comecei a dar aula pra essa menina, My Honey. E foi muito legal. E ali eu comecei a ver, sabe? Essa coisa assim de sair das aulas, sim, sabe? E ganhar gosto por isso, por ensinar, por você por eu estar fazendo ali algo que pode ser uma diferença, sabe? Pra vida daquela pessoa, sabe? Um propósito. E foi aí que veio outros alunos. E aí uma das mães falaram pra mim assim, Lilian, eu tenho que te agradecer e tal, porque graças a Deus meu filho tirou aí uma nota melhor e eu tenho gostado muito da sua didática, de como que você fala. E aí ela foi e falou assim, você parece ter um dom pra ensinar crianças. E tipo assim, essa frase foi forte pra mim, porque realmente eu já tava sentindo isso. E pra mim eu gostei muito disso. Quando eu fui, né, porque não sou eu somente, mas em todas as aulas que eu vou, eu falo assim, Deus me capacita pra eu dar a aula, né, porque assim, eu sei, né, ali o conteúdo, porém, quem capacita é Deus em todas as coisas e, tipo, sempre as aulas ficam bem melhores do que eu planejo, entende? Então, assim, eu vou com uma mentalidade, saio com outra coisa totalmente surreal. Então, assim, a aula fica muito melhor, sabe? Muito legal. Então, Deus vai guiando. E a mensagem que eu queria dizer são dois versículos. Um que fala que Deus escolheu as coisas loucas, né, desse mundo para envergonhar as sábias, as que não são para serem. E a segunda, que tudo tem o seu tempo, determinado debaixo dos céus, né, assim, debaixo do sol. Mas em Eclesiastes 3, né, que fala isso, que tudo tem o seu tempo. Então, houve o tempo, né? Há o tempo de plantar. Até o Google tá aprendendo. Então, o que acontece? Há tempo para todas as coisas
cada ocasião tem a sua... tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Então, há tempo pra tudo. Então, é isso. É sobre isso esse vídeo. Mais pra testemunhar Deus e glorificá-lo acima de todas as coisas. E ele, quem sabe, do tempo de tudo. Não pense que é o fim, que pode ser o início ali para as coisas fluírem, beleza? Então é isso. Até uma próxima. Entre o prato e a vida, que seja leve.